Esse arquivo, bom dia, presidente. Não, esse é o arquivo presidente.docx, que diz o seguinte, eu vou ler na íntegra. Bom dia, presidente. O senhor, mais que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes e com a hegemonia da imprensa em impor o que pensar e em quem votar. Parece ser o momento do golpe para retorno da política anterior. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Há armadilhas sendo colocadas. O inquérito do Celso de Mello possui relação com o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ambos com o intuito de fundamentarem o golpe no TSE. Sendo assim, primeiro é necessário que a PGR arquive o inquérito do Celso de Mello, para expor todas as nulidades do procedimento do Alexandre de Moraes. Nesse segundo momento, o senhor terá total legitimidade de contestar decisões monocráticas do STF, além de passar a expor todas as arbitrariedades dos ministros do STF, a começar pelas perseguições de Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Mas para isso, necessário ter uma AGU mais estratégica e combativa, diferente da subserviência apresentada nos últimos atos. Esse documento o senhor também não enviou para o presidente da República. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava. É isso? Eu escrevia textos privados que me concatenavam a ideia para, se possível, em algum momento, ter algum debate. Então o senhor não enviou isso ao presidente? Esse aqui eu não me recordo de ter enviado essa questão para o presidente. Mas eu gostaria de assinalar algumas questões aqui. Como foi falado aqui em diversos momentos, não é segredo de ninguém que havia algumas insatisfação. Isso é da decisão judicial, uma parte fica satisfeita, a outra fica insatisfeita. Havia uma insatisfação muito grande com determinadas decisões judiciais, mas nenhuma delas foram descumpridas. Essa é a grande questão. E o que eu coloco nesse argumento todo, eu demonstro insatisfação, poder alegar, poder arguir, é consulta à AGU. Consulta à AGU. Já que se reclama de que há decisões do Supremo Tribunal Federal que são contrárias à lei ou que dá um prazo exíguo para cumprimento, que se recorra ao órgão de Estado, ao órgão técnico, jurídico e judicial, que tenha capacidade postulatória para se arguir, eu coloco arguir é alegar, argumentar como órgão técnico para haver uma contestação. É diferente de manifestações contrárias, se utiliza as Forças Armadas, se utiliza do MJ, da Força Policial, não. Eu estava a todo momento dentro da possibilidade de, se estão havendo decisões que se entende manifestamente ilegal, que se procure a AGU para um parecer técnico, para se cumprir ou não, mas levando à reconsideração do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a minha intenção. O senhor não encaminhou nem ao presidente, nem ao PGR, então, nem à AGU, ficou só para o senhor mesmo? Não, inclusive eu coloco nesse texto que o controle dentro dos autos é da PGR e do STF. Em todos os casos, um parecer técnico-jurídico darão suporte para apontar violações constitucionais legais. Essa é a questão que eu coloco, uma questão particular minha, de uma insatisfação que estava acontecendo, para se levar a um órgão de Estado para se verificar e questionar esse tipo de questão. Sempre dentro da institucionalidade. Nunca coloquei para o presidente descumpra uma ordem judicial. Parecer técnico para ver se cumpre ou não, arguindo ao judiciário pelo órgão técnico da Advocacia Geral da União. Inclusive acompanhando o testemunho do AGU Bruno Bianco, e nunca foi feito isso aqui. E no momento lá, porque isso aqui foi feito, bom dia, presidente. Na época não era o Bruno. Não era na época. Então, era bem anterior, né, em março, né? Não havia essa questão de... em nenhum momento eu estava aqui querendo ir contra a institucionalidade, as instituições e os poderes. Só sugerindo uma via de contestação devida, regular, de um órgão de Estado. E essa outra mensagem também não era contra os poderes, também foi encontrado nesse mesmo documento. Vou ler a mensagem integralmente. Tramitou o pedido de apreensão do celular do PR, presidente da República. Aparenta que não seguirá precedente de oitiva do PR por escrito, como decidido antes por Fachin e Barroso em casos do Temer. Alexandre de Moraes preside inquérito sem provocação da PGR e sem distribuição, onde investiga fatos genéricos utilizando polícia particular e relegando à PF apenas o cumprimento de medidas. Não concede vista dos autos à PGR, AGU e OAB. Suspendeu a posse do DGPF
julgando em seguida a perda de objeto para não levar a questão a plenário, apesar de erros da AGU nesse particular. Escritório de sua esposa representa políticos do PSDB nos tribunais superiores, principalmente no STJ. Movimenta-se para arquivar, nessa quarta-feira, início de ação penal contra desembargador do TJ-MG, onde verifica-se sua vinculação nas investigações. Na recente troca do DG-PF, perdeu o 02, Disney Rossetti, como garantia de esquemas em São Paulo. Disney Rossetti foi recentemente requisitado para a segurança e inteligência do TSE. Alexandre de Moraes foi eleito ministro efetivo do TSE nesse mês de maio. Realmente eu não vejo institucionalidade nessa mensagem, mas eu gostaria de perguntar se o senhor utilizava a BIM para monitorar ministros do STF e TSE, utilizava para mandar essas mensagens. Negativo. Nunca utilizei monitoramento algum pela BIM de qualquer autoridade e, ao contrário do que foi colocado em comunicação, nós não tínhamos a gerência de sistemas de monitoramento, pelo contrário. Toda essa gerência de monitoramento, a auditoria foi feita por nós, ao contrário. Mas voltando à questão... E essa mensagem o senhor também não enviou para ninguém? Essa mensagem eu estou tomando conhecimento hoje. Eu acredito que ela nem esteja na denúncia. Estão nos autos. Sim. É a página 10.015 do relatório da polícia. Na verdade, do seu interrogatório na Polícia Federal. Foi, inclusive, perguntado qual seria a atitude belicosa como estratégia, quais seriam as ações de inteligência relacionadas e adotadas em relação aos inquéritos sob relatoria do ministro Celso de Mello e Alexandre de Moraes, como o senhor tomou contato com essas informações que o senhor redigiu. Isso tudo foi perguntado para o senhor e tramita. O senhor também não passou isso para ninguém? Não, eu sei que não está na denúncia, eu não me lembro de ter escrito o de certo que não fiz monitoramento de autoridades alguma. Se quiser, nós podemos entrar nessa. Seria a que foi colocada na denúncia agora. Não, vamos seguindo aqui. Foi perguntado como o senhor pôde afirmar que o delegado Disney Rossetti tinha garantia de esquemas em São Paulo. O senhor também disse que não se recordava do documento. Aqui também, e nas sustentações orais, as que todos os réus se recordam, inclusive uma indagação que a ministra Carmen Lúcia fez a um dos advogados em um dos momentos, e eu repito aqui, se o senhor utilizava a BIM para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministro do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família. Negativo, não houve essa questão. A questão é o sistema First Mile. O sistema First Mile, ele era utilizado pelo Departamento de Operações, que não havia policial algum lotado naquele Departamento de Operações. As atividades fim da BIM são 4 diretorias, em 3 diretorias dela não havia policiais. O sistema First Mile, ele era de gerência, acesso às senhas, credenciamento, execução apenas do Departamento de Operações. Quando eu cheguei na BIM, a BIM era o que eu constatei, que a BIM era analógica completamente. Eu vi uma verdadeira bagunça de procedimentos e acabei vendo que era proposital ser completamente analógica para não ter controle. Eles não tinham, inclusive, em 2019, o sistema SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que era a obrigação de ter na Administração Pública Federal desde 2013. Eu acabei instalando 2 SEIs, um para contato fora, externo, e um interno. Todas as contratações eram feitas por as diretorias e nós, com relação a isso, havia um descontrole do uso das ferramentas. Em 2020, eu pedi uma auditoria, em razão dessa bagunça, posso dizer assim, uma auditoria, deixa eu até ler o início da... Um momento. Agora me perdi. Eu solicitei, senhor ministro, em março de 2020, que consulte as unidades da BIM envolvidas no processo de aquisição e utilização de sistemas, hardwares e equipamentos, a fim de verificar se todas as soluções disponíveis nesta agência obedecem aos limites legais impostos na atividade de inteligência. O levantamento deve conter lista de ferramentas e equipamentos, resultado da prova de conceito, conclusão do parecer jurídico e indicação de que a aquisição foi aprovada pelos órgãos de controle. Ou seja, eu fiz um pente fino na BIM. Consultei o ministro Wagner, trouxe servidores da CGU que fizeram um controle interno da BIM. Demoraram quase 1 ano. Vieram para todos os setores, indicando a nós que deveria fazer abrir uma coordenação de prospecção, nós fizemos, passando apenas pelos diretores, nós fizemos, e diversas medidas. Algumas ferramentas eles assinalaram como especiais, e dentre elas estava o First Mile, que era gerenciado e executado pelo esse departamento de operações. Diversas foram as notícias
que esse equipamento não estava sendo utilizado adequadamente. Foi o equipamento que foi comprado na gestão Temer, teve prova de conceito, teve parecer da AGU, a compra dele foi regular para a utilização. O que estava sendo verificado ali é se ele estava sendo usado regularmente. E aqui eu dou exemplo de uma persecução penal, um inquérito policial, se há uma diligência a ser feita por um agente, há uma pré-determinação, uma fundamentação, e depois tem um resultado. O que nós queríamos é que esses logs de acesso desse First Mile viessem com a comprovação do porquê acessou e o seu resultado. Então nós fizemos essa auditoria e diversas provas documentais mostram, estão nos autos, de que nós fomos a fundo nessa auditoria. Fizemos auditoria direta no sistema First Mile, fizemos a pergunta ao diretor-geral adjunto, que é o oficial de inteligência. Quando chegamos ao diretor de operações para cobrar essa questão, era um diretor que tinha anos de experiência, quase um ícone na inteligência, não vinha com as respostas. Naquela época a gente suspeitava que estava tendo uma inteligência privada ali, algo particular, que alguém estava fazendo para fins particulares. Esse diretor não veio com solução nenhuma. Nós exoneramos em agosto esse diretor e 3 dias depois encaminhamos todo o processo para a corregedoria. Não há um policial ou a direção geral que tenha determinado questões desse First Mile, apenas a diretoria de inteligência. Hoje, pelas notícias e pelos autos, vê que são diversos logs e nenhum deles tem essas autoridades que foram faladas em âmbito nacional. E agora, o mais importante, como nós estávamos desconfiando, quando chegou ao final desse contrato, desse First Mile, nós decidimos, a direção, eu decidi não dar continuidade ao sistema First Mile. Nós não prorrogamos, não demos continuidade, nem procuramos ferramenta semelhante. E isso foi em 10 de maio de 2021. A Polícia Federal tem esse dado. Não havia mais First Mile a partir de que é uma ferramenta de geolocalização grosseira. Ela só diz se a pessoa está em Copacabana, ou em Ipanema, não consegue dizer onde ela está aqui nos 3 poderes, se está no Planalto, no STF ou no Congresso Nacional. Nós encerramos o First Mile em 10 de maio de 2021, quando nós sabemos que qualquer monitoramento ou verificação de pessoas na apuração aqui hoje é de 2022. Então é mais uma, que eu digo, indução a erro do juízo, porque a Polícia Federal sabe que o contrato do First Mile acabou em 10 de maio de 2021, não foi renovado, não havia mais na BIM, não tinha utilização na Administração Pública Federal. E mesmo assim, no relatório da PF, eles colocaram esse sistema First Mile. E digo aqui, peço licença para, com certeza, é o que eu ouço, né, para empurrar a margem nessa questão de golpe indevidamente. Então essa questão cronológica deixa claro. O First Mile acabou aqui em 10 de maio porque eu não dei continuidade e encerrei quando a execução colocada pela denúncia começou em 29 de julho. Qualquer alusão a um monitoramento da autoridade só em final de 2022, quando o First Mile se acabou, por decisão nossa, em 10 de maio de 2021, senhor ministro. Mais uma questão, senhor ministro, peço desculpa. Porque essa O questão... interrogatório é um momento de autodefesa. Muito obrigado. E é a primeira oportunidade que eu tenho para explicar ao senhor. As redes sociais, a imprensa, naquele momento, colocou contra mim essa questão desse sistema, né, colocando as investigações, e eu retorno, é um departamento de operações tradicional na Agência Brasileira de Inteligência, como se fosse um grupo de elite. Eu não botei policiais lá exatamente por causa disso, é o grupo de elites deles. Se há alguma BIM paralela, não foi feito por servidores policiais, nós estamos auditando, as provas da auditoria são enormes, administrativas, de controle e depois corregedoria. Eu sou delegado de Polícia Federal, mas eu não posso atuar como diretor-geral apurando. A corregedoria é o local de padronização e de punição. Eu enviei a corregedoria e como é que isso bateu na minha porta? Se há alguma BIM paralela, foi de servidores, oficiais de inteligência da BIM, não foi para quem estava auditando os policiais. Mas, continuando nessa questão, não do First Mile, mas o que foi apreendido em posse do senhor, e continuando a questão que eu fiz, a BIM, não necessariamente pelo First Mile, mas se a BIM era utilizada para operações de inteligência, monitoramento de autoridades e auxílio do governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou dele pessoalmente, ou de seus familiares, há um documento que foi apreendido com o senhor chamado Levantamento-Ataques do MPF 1 DocX. O documento foi a última vez que foi atualizado, dia 29 de 4 de 2021, e faz um levantamento dos principais procuradores, nos termos do documento, que atuam contra o governo, principalmente procuradores da República que atuavam na área ambiental e responsáveis por operações de combate ao garimpo e áreas de proteção ao meio ambiente na região norte. O senhor se recorda desse documento? Eu tomei a ciência desse documento no interrogatório. O senhor não se recorda dele? Não me recordo. Isso deve ser mais um documento que foi passado, não foi colocado para frente, diligência alguma, produzido por alguma pessoa que chegou ao meu conhecimento, mas não houve diligência, nenhum trabalho sobre isso. E eu acredito que ele não está na denúncia, esse documento. Também há um outro documento em que há uma lista de inquéritos policiais federais da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, em que constam os investigados. O senhor fez uma lista de vários investigados
que constam investigado partidos e recursos públicos envolvidos em investigações. Diversas informações de beneficiários de partidos, de políticos investigados. O senhor se recorda disso também, não? Pela investigação também. Apenas quando me apresentaram, mas não me recordo quem enviou, do que se tratava, e não foi tomada nenhuma diligência. O senhor não passou essas informações ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Foi apreendida uma conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e os 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, eu quero dizer. Não, tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, que eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data, uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da BIM, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da BIM, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral, que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos da Polícia Federal. Não há resposta minha. Eu me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso, e eu não fiz, não respondi, não perquiri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia, e não pedi a ninguém. E digo ao senhor, a Polícia Federal, apenas com essa mensagem de uma servidora, que eu acredito que ela não tinha ali não tinha consciência que poderia ser uma irregularidade, consultar, eu acho que foi nessa linha, eu não conversei com ela depois, com esse argumento, sem o caso Bolsonaro ter me pedido nada, não tinha contato sempre tive bom contato com ele, mas nada nunca sobre a BIM. A família Bolsonaro é uma família que são campeões de votos. Eles não trabalham com nada sigiloso com redes sociais, é tudo fonte aberta. Ele não precisa de informação nenhuma, ele tem seus advogados, nem informação sigilosa. Tudo que eles postam é sempre, pode ser crítica, pode ser tudo, mas sempre questões de fonte aberta. Esse argumento, a Polícia Federal, por esse argumento apenas, colocou o Carlos Bolsonaro numa investigação da BIM, que eu já demonstrei aqui que eu estava auditando irregularidades dentro da instituição. Agradeço ao senhor Alexandre Ramagem Rodrigues. Pergunto se o eminente ministro Luiz Fux deseja indagar alguma coisa, obviamente, de forma direta. Eu só queria indagar, mas antes fazer uma observação. Eu, na qualidade de presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, uma sexta-feira à noite, recebi um pedido para liberação de 2 bilhões de reais que seria fruto de uma fraude. E eu, na qualidade de presidente do CNJ, eu sustei essa possibilidade e determinei que o juiz da causa é que analisasse. E aí, então, surgiu isso, agora que o depoente narrou, de que 2 agentes autônomos resolveram, com base nesse fato, que eu sabiam nem a profundidade dessa questão jurídica, porque falava-se que levantar um cheque de 2 mil é igual a levantar um cheque de 2 bilhões. Só que eu sou juiz de carreira, eu sei que são 2 mil reais, porque é o levantamento de 2 bilhões de reais. E aí, então, surgiu essa suposta intriga, porque a coisa ruim não pega em pessoa que anda correto e com exemplaridade na sua função. Mas isso independentemente disso. Eu só queria reafirmar, porque eu acho que eu vi isso, que o depoente ressaltou que isso foi feito por 2 agentes da BIM, sem qualquer controle da direção-geral da BIM. Quer dizer, queria saber se houve alguma determinação da ABIM para que houvesse essa manipulação dessa situação jurídica, alegando que a empresa tinha na sua estrutura que o banco tinha como integrante uma pessoa que era parente do... Negativo, senhor ministro. Eu tive consciência dessa questão por esse diálogo nos autos, assim como o senhor. E eu vi ali, né, e ficou bem evidente, eu fico feliz com isso, que demonstra que a administração da BIM não tinha conhecimento, nem determinou esse tipo de questão. Eles colocam muito claramente ali que, olha, eu ouvi de um youtuber sobre essa questão, o outro falou, eu li em algum lugar. E começaram a ver, eu não vou me lembrar de tudo, mas o principal, o fundamental, eu me recordo. Era o Banco Itaú, e o ministro tinha uma vinculação aqui, as cotas eram tais, vamos jogar para um grupo tal. Ou seja, não houve pedido de nenhum setor da BIM, quanto mais da direção-geral, que é 3 níveis acima, e o resultado não foi para a BIM, foi para fora.
Eu não vou aqui, eu não sou julgador, se é um ilícito penal, administrativo, ou só é uma reprovabilidade moral, não sei. Mas sem vinculação alguma. É a questão do que o diretor-geral da Polícia Federal compra o armamento, eu não posso ser responsável pelo erro do armamento de quem está no front. E esse servidor, Marcelo Bovendel, eu conheço, ele é de excelência, capacidade, como eu demonstrei aqui, depois ele foi convidado para a Casa Civil com o DS ao sair da BIM, e no governo Lula ele se manteve. Então ele sempre cumpriu as suas atribuições com excelência, ele é um grande analista da inteligência policial. Eu não tenho como controlar, saber o que ele faz no ambiente interno, ali de comunicação de WhatsApp dele. Então, na verdade, não é possível que a BIM tenha arapongas autônomos que fazem o que querem. Olha, e essa era a minha discussão. Quando eu adentrei a BIM, eu vi essa proposital analógico, nós em 2019, eu fiz esse pente fino de tecnologias, quando você bota todos os softwares, hardware, equipamento, é pente fino, até câmeras, e fizemos. Nós ainda trouxe um perito da Polícia Federal, que já foi o coordenador do orçamentário financeiro, classe especial, para fazer prova de conceito, para começar a verificar, porque eu vi que eles andavam com objetivos próprios. Se capacitavam para sair da BIM e não trabalhavam para o cerne da questão. A BIM só obtinha conhecimento, não trabalhava a BIM. Na nossa gestão, minha e do general Heleno, o CISBIM começou a ser alimentado, eu comecei a fazer convênios com a CGU, com o Ministério da Justiça, isso tudo é catalogado, os logs, e começamos a trabalhar prova de conceito para verificar isso que eu falei, que a gente tem a Polícia Federal. A polícia no Brasil é o órgão mais controlado de polícia, acredito, no mundo. Nós temos o controle judicial, do Ministério Público Judicial e Externo, nós temos a própria Controladoria, a Corregedoria, o TCU. Nós estamos acostumados ao controle. A BIM não tinha. E é um controle do Legislativo que não é eficaz. Então, nós levamos sistemas, que os sistemas sejam logs, para nós verificarmos quem está acessando o quê. E foi exatamente o que aconteceu com o First Mile. Eles utilizavam o First Mile sem dizer o porquê do alvo e o resultado. Nós queríamos exatamente isso, eles não davam solução. E aí eu exonerei esse chefe que tinha 30 anos de caso e coloquei para a Corregedoria. Hoje, o que eu tenho de notícia da investigação que veio para cima de mim, é que eles estão vendo que não tem autoridades nenhuma, tem a parte de interferência, que tem muita gente boa também, né, eu estou criticando, mas tem muito oficial de inteligência espetacular, pessoas boas, então não posso, nessa parte aqui, ser injusto. E é a grande maioria. As pessoas trabalhavam com interferência internacional, espionagem, proteção ao conhecimento sensível, a BIM trabalha com Itaipu, com diversas, faz essa parte de criptografia preventiva.